Então nós vamos prosseguir com nossa palestra agora. Sou eu que vou estar falando hoje com o tema da nossa fala, responsabilidade. Dando continuidade aos nossos estudos de hoje, que ajudem a nós como espíritos imortais a nos conhecer, a nos perceber, a nos identificar cada vez mais como criaturas de Deus, como filhos do nosso Criador. E, obviamente, com isso, gradualmente ajudar a entender quais são nossas responsabilidades perante a nossa consciência, perante a consciência divina. Nesses 30 minutos é muito pouco tempo para querer trazer tudo relativo a isso, mas são alguns pontos que vão nos ajudar a favorecer o nosso processo de autoencontro. Então, nós vamos começar a refletir sobre o pensamento de Ernesto Bozano, que diz o seguinte para nós: tudo contribui para demonstrar que o objeto fundamental da existência da vida nos mundos diversos é a individualização das almas, por intermédio de sua passagem pela escala ascensional. Responsabilidade tem diretamente a ver com o nosso processo de individualização, porque quanto mais primitivos formos, mais nós somos irresponsáveis perante as leis naturais e superiores da vida. Quanto mais vamos individualizando, amadurecendo, mais nós vamos desenvolvendo a responsabilidade consciencial. Prosseguindo, então, nós temos a fala de Joana de Ângeles, que ensina no livro Alerta: é muito diminuta a visão da vida sob a colocação da realidade corporal. Então, dentro de que realidade eu me noto, eu me percebo, eu me vejo no dia a dia, dentro dessa relação que eu estou construindo cada vez mais profunda comigo? Ela nos ensina, se é sob a visão corporal, é muito diminuta este olhar reduzido perante a vida imortal e o ser imortal que nós somos. Um convite para nós expandirmos o nosso olhar sobre nós. A autorreflexão ou a atitude de mantermos um constante intercâmbio com a voz da alma nos daria suficiente liberdade, segurança e coragem para nos guiar por nós mesmos. Responsabilidade perante eu mesma. Então, já consigo conduzir-me perante o meu destino milenar, infinito? Já tenho desenvolvido ou estou engajado nessa proposta de autorreflexão para que vai me ajudar a perceber a voz interior, que todos nós fomos criados simples e ignorantes e trazemos o germe do conhecimento universal em nós. De como andamos? Já nos sentimos livres nesse sentido de movimentar nossas ideias de acordo com a seleção necessária que condiz com a escolha das ideias, dos pensamentos nobres superiores? Me sinto seguro neste momento da minha evolução, onde a vida já me situou almejando melhor para o meu desenvolvimento e progresso espiritual? Tenho coragem de me deixar conduzir pela vida diante das experiências que necessito para evoluir? Ou estou impedindo esse fluxo natural? É bom lembrar que nos podem forçar a ser escravos, mas não nos podem obrigar a ser livres. Eu me sinto escravo de algo, de alguém? Ou eu me sinto livre a nível do ser espiritual que eu sou, como criada individualmente, unicamente? O comportamento assertivo é bem à medida do equilíbrio da fé que o indivíduo mantém na justiça de Deus, nos deveres que ele cumpre atender, no esforço a desprender em favor da própria incessante renovação moral, do contínuo crescimento espiritual. Comportamento assertivo. O que nós entendemos por isso? Será que seguimos as propostas de comportamento assertivo dentro da visão reducionista materialista da vida? Temos muitas propostas assim na Terra, mas não é essa que a Joana está nos propondo. A proposta do comportamento assertivo é aquele que cada um de nós, na educação de nós mesmos, a nível das ideias, dos sentimentos e dos comportamentos, vamos escolhendo o que é necessário condizente com o cumprimento do meu dever.
Então, o meu mundo íntimo, a relação íntima, inicial e posterior à externa, vai seguir este movimento de harmonia que vai trazer os movimentos assertivos da consciência profunda em relação à consciência divina. Nem sempre talvez será entendido quem vai trabalhar e elaborar este comportamento assertivo, e nós temos o melhor exemplo deste comportamento assertivo, que foi e continua sendo Jesus. Nem sempre talvez será entendido esse que assim se comporta, mas isso não é importante, porque o seu não é objetivo de conquistar um círculo de pessoas que lhe são admiradoras ou simpáticas, mas de conduzir-se conforme a crença que vivencia. Em que nível me encontro na minha assertividade espiritual? Estou almejando fazer um clube de fãs? Então nós não estamos dentro da metodologia proposta para todos nós, porque o próprio movimento assertivo da consciência reta muitas vezes vai nos solicitar posicionamentos diferenciados. Então é necessário conectar com nós profundos para que nós nos tornamos mais simpáticos ao nosso Criador e respeitar as criaturas que caminham conosco e não inverter os valores, né? E isso faz parte do desenvolvimento, do resgate interior dos complexos de inferioridade que o espírito traz consigo oriundo das suas vivências desconectas desses movimentos assertivos que agora estamos tendo oportunidade novamente. Quando ocorre o despertar da consciência, sabe-se como proceder. Poderíamos nos perguntar, eu já sei como proceder? Aí já teríamos o termômetro mais ou menos para ver onde nos encontramos no nível do despertar de consciência, que é, aos poucos nós estamos começando, mas cada um de nós pode acelerar esses processos através da introspecção. É a conquista da consciência desperta, o esforço para perseverar nos objetivos elevados que alçam o ser do parasitismo intelectual e moral. Conquista da consciência desperta. Já estamos nos esforçando para perseverar nos objetivos elevados da nossa existência? Que alçam o ser do parasitismo intelectual e moral, na medida que vamos despertando a nossa consciência através dos esforços individuais, porque ninguém evolui, ninguém desperta pelo outro, é de si consigo, apesar que o outro pode ser um recurso facilitador, mas eu terei que entrar em contato comigo. Nós estaremos saindo do parasitismo intelectual, isto é, da dependência psicológica e emocional dos seres, dos outros, porque vamos nos tornando mais dependentes das nossas referências criadoras e criativas, as referências nobres que nós vamos cultuando e desenvolvendo através desses esforços que vamos fazendo conscientemente. O primeiro problema que ocorre ao pensamento, para não alcançar este quadro, nos ensina Leon Denis, é o do próprio pensamento, ou antes do ser pensante. É realmente uma colocação de filósofo, né? Vejamos, o problema que ocorre ao pensamento é do próprio pensamento ou antes do ser pensante. E claro, o problema sempre somos nós, né? Volta para nós de novo. Então, já que nós somos os responsáveis, nossa temática da responsabilidade, pelos nossos problemas, também somos responsáveis pela solução dos nossos problemas a partir do momento que nós percebemos como ser pensante e vamos mudando nossos quadros mentais, né? Deveis respeitar todas as criaturas na altura em que elas se encontram e nunca violentares os direitos alheios. Não deveis gastar tempo com quem não deseja aprender, mas dar toda atenção àqueles que estão com sede de paz e fome de amor. Responsabilidade não é atrapalhar as consciências alheias. Se Deus, o nosso Criador, nos aguarda há séculos, quem somos nós para querer forçar a outra criatura a entender o que nós estamos entendendo de forma muito limitada ainda? Porque todos nós somos muito imperfeitos, muito limitados. Mas a proposta é essa questão de nós, dentro desse movimento de assertividade, para nos desenvolvermos em maior profundidade na conquista da virtude e da responsabilidade, que nós vamos então saber discernir e atender o convite da vida, ajudar a nós e aos outros, aqueles que estão sede de amor e sede de paz, que já estão abertos, e enquanto respeitamos os demais.
Um caráter é uma vontade, e uma vontade é um agregado de tendências a agir de modo firme, direto e definitivo em todas as principais emergências da vida. Caráter. Será que a conquista da virtude, da responsabilidade tem a ver com a formação do nosso caráter? Tem tudo a ver, está diretamente ligado. É uma vontade, e vontade é um agregado de tendência a agir de modo firme. Vejam quanta coisa que não. Tendências, agir, que fala do comportamento, modo firme. Modo firme agressivo é imposto, se seguimos o slide anterior, não. Firme é de posicionamento assertivo perante os valores reais da vida, que cada qual vai conquistando e desenvolvendo no seu psiquismo, direto e definitivo em todas as principais emergências da vida. Então não tem caminho de subterfúgio. A consciência se enfrenta diretamente, mas enfrentar não quer dizer brigar e lutar. É esse posicionamento direto de quem não quer mais fugir de si, mas de quem se abraça, se acolhe e agora se movimenta firmemente no cultivo da vontade em direção aos valores reais. Uma tendência a agir torna-se efetivamente arraigada em nós apenas em proporção à frequência ininterrupta com a qual as ações realmente ocorrem. Vamos desenvolver tendências. Se hoje começamos, amanhã já vamos assim mornos e depois gelados. Em relação às atitudes novas, nós vamos formar um caráter novo. É necessário que nós persistimos e repetimos as experiências tantas quantas vezes elas foram necessárias, até que nos impregnamos-nos com um valor novo, diferente do anterior. Requer exercícios, requer treinos, requer esforços, requer nossa participação dentro deste movimento. O autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber, de forma gradativa, tudo o que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos. Autoconhecimento dentro da proposta da conquista da virtude e da responsabilidade não é somente eu conhecer os meus pontos vulneráveis, minhas sombras, minhas imperfeições, mas o autoconhecimento profundo da lucidez consciencial propicia que cada um de nós perceba também as nossas potencialidades, porque nós as trazemos, só que muitas vezes elas estão escondidas, vamos colocar assim, diante das imperfeições da nossa negritude que está mais no consciente. Então é necessário fazer a viagem interior, nos perceber, entender que somos criaturas divinas e diante deste olhar atemporal entender que já estagiamos há muitos séculos através de muitas experiências onde também adquirimos já potencialidades. Se não adquirimos, vamos percebendo agora os germes e desenvolvendo-os. Vontade firme é aquela que se faz disciplinada no exercício do dever, da obediência, da paciência, da perseverança e da autoconfiança. Será que nós estamos conseguindo ver, apesar do nosso foco estar no tema responsabilidade, mas ela está ligada diretamente a outras virtudes que nos ajudem, então, constantemente a nos elaborar dentro de um formato mais construtivo? Podemos nos perguntar: como está a minha vontade? Eu me sinto fortalecido perante a conquista dos valores atemporais, que são os espirituais? Como me encontro hoje? É aquela que se faz disciplinada no exercício do dever. Eu acho fácil conduzir a minha consciência dentro do cumprimento dos meus deveres, porque já trabalhei a responsabilidade, exercitando a disciplina dentro do que devo, em outras existências ou nesta, ou estou agora elegendo para então me movimentar nessa direção? Tenho paciência comigo, eu trabalho a obediência para me entregar a Deus no cumprimento dos meus desígnios, desenvolvendo a minha designação pessoal? Pessoal, não é coletiva. Já sei qual é a minha designação pessoal aqui na Terra, nessa existência? Já pensei sobre? Acredito que estou no caminho da conquista da minha designação pessoal como ser imortal?
Depois que experimentares a sua presença de Jesus, no teu mundo íntimo, tudo mais se apresentará menos importante. O que me é importante na vida? São os valores temporais? Então, estamos refletindo com Joana que nós ainda não experimentamos a presença do Cristo em nós. Porque o próprio Evangelho nos ensina que não dá para servir a Deus e a Mamão ao mesmo tempo. Ou eu já me encontro no dia a dia, nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa vida de relação, constantemente mais alerta para desenvolver os valores atemporais. Se já estamos nesse nível de consciência, porque nós já mantivemos um contato, ou escolhemos aqui agora um contato mais próximo com o Divino. Jamais te arrependerás pela aceitação consciente do compromisso. Temos medo de assumir nossos compromissos? Por falta de experiência, por falta de prática e pelo egoísmo alto. Aqui aprendemos com Joana que nós jamais iremos nos arrepender se escolhermos seguir a nossa proposta, realizar o programa que viemos fazer. A mente apegada a fatos, acontecimentos e pessoas é incapaz de perceber a sua essência. Aquele que está agarrado ao ego está vazio do sagrado. Aquele que se liberta do ego descobre que sempre esteve repleto do sagrado. Aonde que está a minha mente? Apegada ao quê? A fatos, a pessoas, a experiências que eu vivi nessa existência, as emoções que eu vivi? Será que já percebemos que emoções é minutos? E depois é meramente a memória das emoções vividas, onde nós gastamos tempo e energia psíquica e ficamos presos no passado, em vez de conduzir-nos no presente? Como me encontro na Terra? Porque dizem, incapaz de perceber a sua essência. Como me encontro estagiando no planeta Terra? Qual é minha proposta? Vieste da erraticidade conduzindo valores que dizem respeito ao teu processo de evolução, a fim de que os multiplicar em bênçãos de amor e de iluminação. Eu já sei, eu já tenho conhecimento que eu vim da erraticidade, conduzindo valores interiores que dizem respeito ao meu processo evolutivo milenar. E se eu estou atenta a este processo, já não é mais somente de mim comigo. Se nós estamos conscientes, nós somos seres que já honestamente e sinceramente nos disponibilizamos mais para a vida, para o todo. Para ser feliz é imprescindível ser livre. E só é livre quem assume a responsabilidade de fazer o máximo com o mínimo que conhece em benefício de todos. Ainda me acho incapaz? Ainda considero que eu não estou pronto? Repetimos. Livre quem assume a responsabilidade de fazer o máximo com o mínimo que conhece em benefício de todos. Todos nós já trazemos recursos para auxiliar. Este mínimo será maximizado na medida que nos escolhemos lucidamente a engajarmos como doadores da vida, auxiliando os demais. Tens responsabilidades morais espontaneamente aceitas desde o momento em que aderiste ao compromisso com a doutrina espírita. Como é que fica então? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não me sinto capaz. Eu não posso. E a gente vai aprendendo com os luminares que todos nós podemos, desde que queiramos. Não é que nós não podemos, é que nós muitas vezes não queremos devido a essas instâncias egóicas de desculpismo que convém melhor para nós, porque não há necessidade de fazer esforços. E eu conduzo a minha vida nesse egocentrismo milenar que já estagiamos. Mas todos nós podemos, muito mais do que pensamos.
Quando se adquire a consciência da responsabilidade, de imediato sente-se que se é livre, mas essa liberdade é sempre conquistada pela ação que se converte em bênção de amor. Consciência de responsabilidade. Então, sou livre, a consciência real da liberdade, de responsabilidade, essa não retrata o movimento de libertinagem perante a minha vida. A consciência de responsabilidade é aquela que nos torna livres em essência, a nível do self, dentro do entendimento do compromisso com a nossa responsabilidade, de nós conosco e de nós com os outros. Logo, é um mecanismo interior de maior doação e não de reclusão e sim de inclusão. Quem é livre realmente não pretende ser mestre de ninguém. Simplesmente resgatou a ideia de que é a principal autoridade em seu mundo íntimo e não no mundo dos outros. Nós já nos sentimos com a autoridade íntima de sermos responsáveis pela nossa vida? Na medida que vamos aprendendo essa responsabilidade, ser a principal autoridade no mundo íntimo, isso que vai nos libertar, porque vai nos trazer poder real de decisão, de escolhas, de movimentos dentro do mecanismo da vida que solicita e convida a todos nós à libertação das nossas consciências. Não devemos tolher a liberdade de quem quer que seja, nem tampouco ser conivente com a imaturidade e a irresponsabilidade de alguém. Isso para nós, espíritos imortais, estagiando nas diferentes funções, é vital que nós aprendemos interiormente primeiro. Não devemos tolher a liberdade de quem quer que seja. Amanhã, depois ou hoje estamos na função de pai ou mãe, ou de filhos ou de educador. É necessário que eu, como espírito imortal, vou me libertando minha consciência, que vai me flexibilizando perante a percepção do outro dentro do movimento da alteridade, respeitando a diversidade. E com isso vamos também trabalhando essa questão do discernimento interior para não sermos coniventes com erros ou irresponsabilidade de alguém. Quanto mais vamos nos tornando responsáveis no sentido profundo da vida, mais nós vamos ser competentes para não compartilhar e ser conivente com a irresponsabilidade, nem nossa nem dos outros. E assim vamos colaborando com a vida dentro do movimento interligação dos seres e das criaturas. Voltarás conforme procedas, e consoante o estado íntimo que cultives, despertarás. Voltarás para onde? Para nós, para o plano espiritual, da onde que nós viemos, porque somos seres espirituais, que chegamos aqui na Terra, oriundos do plano espiritual, e estaremos retornando agora com o que nós estamos cultuando interiormente. E não é o que nós estamos adquirindo a nível da materialidade. Mas é as virtudes que o espírito vai treinando, vai ensaiando, vai conquistando, essas nós vamos levar conosco e vão estar fazendo parte na hora do nosso despertar de consciência no plano espiritual. Culpar o próximo pelos teus fracassos é técnica sofista para fugires à responsabilidade dos teus erros. Quanto mais vamos desenvolvendo a virtude da responsabilidade, menos vamos estar transferindo para os outros os nossos quadros de imperfeição. Mais nos vamos já identificando-os, aceitando-os, que não quer dizer validar, mas reconhecer como aspectos em nós a serem transcendidos e vamos vencê-los. Na preguiça ocorre uma adaptação à inutilidade e uma castração psicológica de referência aos tentames libertadores. Estamos com preguiça perante a nossa proposta evolutiva? Achamos que somos preguiçosos perante a adaptação dos convites superiores da vida, porque nós os treinamos muito na adaptação da inutilidade. Fizemos poucos esforços, movimentos para mover a nossa energia psíquica em relação a conquista do que é real. Castração psicológica, porque estamos falando dos mecanismos de defesa do ego, que vai nos limitar, dificultar a fazermos esforços. Tipo, se eu tenho dificuldade para ler,
vai vir todos esses quadros de castração psicológica que eu criei oriundo dos movimentos limitados que eu me permiti. Se eu tenho dificuldade de concentração, a mesma coisa. Se eu tenho dificuldade com disciplina perante os meus compromissos, também está falando dentro dessas questões, vários aspectos que poderíamos estar trazendo, todas manifestando irresponsabilidade de mim comigo perante o que é real. E agora sendo convidado, através da responsabilidade, de trabalhar então na conquista. O ser humano precisa entender urgentemente que a cura de seus males não está fundamentada no auxílio externo que possa receber de seus irmãos de jornada, encarnados, desencarnados, mas sim na quantidade e qualidade de amor que consiga movimentar em prol de si mesmo. Mas não é o amor pequeno, o pseudo-amor, o falso amor. É o amor real que quer um posicionamento diferenciado de nós. Amor não é a irresponsabilidade. O verdadeiro amor, o amor qualitativo, é o que é oriundo da conquista e desenvolvimento da responsabilidade consciencial. Quando se abraça um ideal de engrandecimento, a própria emulação da atividade gera forças que se renovam sem a necessidade da paralisação do trabalho. Já fiz demais. Não posso mais. Agora vamos ao seguinte, o que aprendemos com Joana. Para nós irmos desenvolvendo a virtude da responsabilidade, ela ensina assim. A diversificação de tarefas constitui uma forma elevada de repouso. E eu, ser imortal, como me encontro? Estou renovando as tarefas, não são as tarefas de interesses do ter e fazer. Estamos falando de tarefas a nível do ser. As tarefas que engrandecem a alma. As tarefas que sublimam o ser. Estou cansada para isso? A obediência liberta, a resignação sublima a alma. Razão e emoção nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma deflui do conhecimento. Estou fazendo esforços, sou responsável para expandir o meu conhecimento do universo. A outra do sentimento. Estou sendo responsável por expandir o desenvolvimento emocional. Reserva-te o amor como objetivo essencial da tua existência, trabalhando as metas que felicitam os seres e empenhando-te pela autoeliminação e pela autodoação. Responsabilidade. Lembramos que é virtude excelsa. Como me encontro perante a minha consciência e as demais dentro do movimento de autodoação? Quanto consigo me doar? Sinceramente, honestamente, livremente, por sentir-me assim. Tenho uma proposta de expansão da autodoação do bem em mim para o bem geral? Penso sobre isso, reflito sobre isso, busco essas propostas. Como me sinto ao ouvir as sugestões do convite? Me sinto animada, encorajada, com essas reflexões, lembrando a conquista da virtude da responsabilidade. Não existe liberdade consciencial profunda sem a conquista da responsabilidade perante nós mesmos, perante a vida e perante Deus. Muita paz.